de Isaías. Veremos o que o Senhor Deus tem a nos dizer. No livro de Isaías, nós vamos ler capítulo 15 e o 16. Leremos alguns versículos deste capítulo. Isaías, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 do 15, o 4 e o 5. Depois, o versículo 3, 4, 5 e 6 do capítulo 16, que diz assim a palavra de Deus: sentença contra Moabe. Certamente, numa noite foi assolada Ar de Moabe, e ela está destruída. Certamente, numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Tanto Hesbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Aronaim. Levantam um grito de desespero. Agora o capítulo 16 do 3. Dá conselhos, executa o juízo e faze a tua sombra num pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberba em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. A sua jactância é vã. Amados irmãos, o título do sermão é Deus e os parentes do seu povo. Moabe e Israel tinha um parentesco. Moabe era o termo usado para descrever a região do lado oriental do Mar Morto, a qual se estendia até o rio Amon, o qual deságua justamente no Mar Morto. Moabe era amada pelo Senhor, não era esquecida do Senhor esta cidade. E por quê? Porque ela tinha parentesco com Abraão. Moabe é filho da filha de Ló. Quando as suas 2 filhas embriagaram Ló, com medo de não terem descendentes, e tiveram relação com seu pai, nasceram-lhes 2 filhos. Em Gênesis capítulo 19, do 36 ao 38, você vê isso. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Benjamim. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E é assim, Deus, de certa forma, protegia Moabe. Tinha uma atenção especial para Moabe. Como que dissesse, são familiares
do meu filho Abraão, do meu servo Abraão. Deuteronômios capítulo 2, o versículo 9, veja o que Deus fala a respeito de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Então aqui você percebe Deus tendo um direcionamento para com os familiares de Israel, os familiares de Abraão. Moabe e Israel tinham essa proximidade. Inclusive, quando você vê na emigração e imigração descrita em Rute, havia esse acolhimento, tanto de Israel para com os moabitas, como dos moabitas para com Israel. No livro de Rute, capítulo 1, do versículo 1 por diante, diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eufrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Percebe como eles tinham harmonia e facilidade de terem esse acolhimento. No versículo 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Então você observa que até a descendência do próprio Cristo tem linhagem com os moabitas. Mas, com o passar do tempo, houve uma disputa entre eles. Havia guerra entre eles, um tentando tomar o território do outro. Deus se indignou com os moabitas. E em Sofonias você vê o quanto Deus está aborrecido com eles. No capítulo 2, o versículo 9, que diz o seguinte: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. E por que isso? Porque Moabe não reconheceu o seu lugar, porque Moabe queria mais do que lhes era permitido, porque Moabe não se via em condição de simplicidade e humildade diante do Senhor. No versículo 10 fala da causa, quando diz: isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Então, aqui está a luta do povo de Moabe contra o povo de Israel e a indignação do Senhor contra esse povo. Mas nessa profecia que nós lemos de Isaías, você vê que não há um agrado do Senhor. O profeta não está anunciando a destruição de forma tranquila, mas chorando pela destruição que vinha contra Moabe. Nós não vimos isso na destruição da Babilônia, nas profecias anteriores. Não vemos na profecia sobre os filisteus, mas quando chega em Moabe, fala da tristeza do coração em ver a devastação daquele povo. Moabe seria reduzida às circunstâncias mais abjetas e pessoalmente seria forçada a contar com a esperança de Judá.
Então observe o plano de Deus para com os moabitas. Destruiria todos aqueles arrogantes e soberbos, e ao mesmo tempo o remanescente que ficasse, buscariam agora a segurança, não mais no poder que tinham, mas agora na remissão de Cristo, na profecia do Messias. A primeira parte da profecia, no capítulo 15, está falando do efeito devastador que recairia sobre Moabe. Na segunda parte da profecia, no capítulo 16, você observa que Deus está encorajando alguns que estavam se sentindo tentados a se envolverem com a soberba de Moabe, a resistirem a essa tentação. Entendemos tudo isso como que uma forma de Deus dizer: não desistam dos seus familiares. É como se Deus estivesse dizendo: não foi à toa que eu dei a vocês essa junção de pessoas que têm parte com o seu sangue. Deus está querendo que o povo entenda que os familiares precisam estar na sua luta pelo bem-estar deles. Ou seja, chore pelos pecados e pela rejeição a Cristo dos seus parentes. Não sejam indiferentes ao destino terrível que se aproxima deles. Eles estão prestes a encontrarem o juízo eterno, mas eles foram postos na sua vida, fazem parte da sua história, têm vínculos afetivos com você, e você os ignorará? Ou você fará como disse o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, falando dos seus parentes israelitas, quando diz no capítulo 9, versículo 2 e 3, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo, por amor a meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo está dizendo aqui é que se ele tivesse esse poder, ele dizia: Cristo, manda-me eu para o inferno, mas salva os meus parentes. Se for possível, uma troca, faz isso, por favor. Mas ele está dizendo que desejaria. E por que ele não deseja? Porque é impossível. A tua salvação é selada pelo Espírito Santo. Não tem como você se perder, mas tem como você saber o valor dela e o terrível estado daqueles que não a têm. Inclusive muitos dos seus parentes, talvez pais, talvez filhos, primos, mães, irmãos, perdidos. E você feliz, porque tem Cristo. Mas por que Paulo não pede que Cristo faça isso, ou ele não deseja? Como eu disse, ele sabia que era impossível, e ele aprendeu isso com Moisés. Porque Moisés teve o mesmo sofrimento pelos seus parentes. Quando Deus disse que iria destruí-los, o povo de Israel, pela infidelidade deles, no livro de Êxodo, capítulo 32, do 32 e 33, diz o seguinte: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Se eles não podem ser salvos, não podem ser perdoados, então me condene também. E aí, Deus responde a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Esse pecado aqui é de apostasia, é o de rejeitar a Cristo, é de escolher os ídolos do mundo. E o que Deus está dizendo a Moisés é: não é você que manda. Por mais que você sofra pela perdição dos seus parentes, quem vai dizer se esses serão salvos ou não sou eu. E você será salvo. Então, o que nós precisamos tirar de lição diante de tudo isso? Da mesma forma que Israel tinha o parentesco com Moabe, e o profeta chorou, e Deus se compadeceu do remanescente de Moabe, nós precisamos chorar pelo estado de rejeição dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos pais a Cristo. Eles rejeitam, isso deixa eles em um estado muito complicado. A vontade e o zelo, sem entendimento dos familiares, é clara. A maioria aqui tem familiares que são religiosos. Acho que pouquíssimos têm algum que é ateu. Mas eles têm zelo de Deus e eles acreditam que estão agradando a Deus. Mas você sabe que não estão. Olha só o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, na sua epístola, do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então eu tenho um desejo muito grande que os meus familiares sejam salvos. Eu oro a Deus por esse propósito, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que é que os seus parentes são capazes de fazer por amor a Deus? Eles sobem montes e descem montes, se possível de joelhos. Andam quilômetros com pedras na cabeça, fazem promessas, fazem votos, fazem muitas coisas. Isso demonstra o quanto eles têm zelo por Deus, mas o zelo sem entendimento conduz à perdição. À medida que eles tentam estabelecer essa justiça que pertence a eles, que é deles, eles rejeitam a que vem de Deus. Então, alguns se apoiam na salvação de suas próprias obras. Ah, não, lá vem minha filha, já vem meu pai falar de Cristo para mim. Eu já tenho Cristo. Porque eu não bebo, eu não mato, eu não fumo, eu faço isso ainda, e começa a contar as coisas religiosas que fazem, apoiando-se na sua própria justiça, arrogância, orgulho, soberba de Moabe. Já outros apoiam a sua salvação na falta destas obras, apoiam a sua condenação na falta destas obras. Eles olham e dizem: ah, eu queria muito seguir, mas eu não consigo. Ah, é muito difícil, eu tento. E começam a se comparar com outros religiosos, e por causa disso, rejeitam a Cristo, porque acreditam que a força está neles. Quando no versículo 4, o apóstolo Paulo explica claramente: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, como é que você pode ajudar o seu familiar? Primeiro, você precisa entender que sua família é a sua prioridade. Você precisa trabalhar por eles, orar por eles, lutar por eles. Observe o que Jesus Cristo diz ao gadareno, que estava com a legião de demônios, mais de 6.000 demônios possuindo aquele homem, e Cristo o liberta, e ele sofria muito, ele se feria, ele se automutilava, ele vivia depressivo, agressivo,
era muitas vezes acorrentado, mas quebrava as cadeias, se feria com pedras, a vida em tormento terrível, e de repente Jesus Cristo o cura, e agora ele está são, bem vestido, e a única coisa que ele pede a Cristo é: deixa eu ir com o Senhor. O que muitos de nós fazemos quando nos convertemos: Senhor, eu quero te seguir, e agora esquece toda a história que teve com os familiares, e só pensa em si, em aprender, em conhecer, em se aproximar de Deus, em estar na igreja, enquanto os parentes são esquecidos. Jesus Cristo não permitiu que esse jovem o seguisse. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do 18, diz: ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Eu suplico ao Senhor: deixe-me estar contigo, deixe-me seguir com o Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu. Que frustração, hein? Jesus não lhe permitiu, mas lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele entendeu que não podia esquecer os seus parentes. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Mas Jesus Cristo aqui está dizendo para você que seus parentes não podem ser esquecidos, que você pode seguir Jesus sem abandonar os seus parentes. Imagine o dia que você presenciar o véu caindo dos olhos do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho. Imagine que dia glorioso será esse. Porque o apóstolo Paulo, ele diz o que está acontecendo com os seus parentes. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 15, Paulo diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então eles tentam buscar a Deus, tentam entender a Deus, a salvação, mas não conseguem, porque existe um véu que lhes cega. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Que dia maravilhoso, que dia esplendoroso, você fazer parte, Cristo te dando a honra de levar a mensagem para que o véu, pela aplicação do Espírito Santo, seja arrancado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui vem uma lição de paciência. Você muitas vezes prega e quer que seu familiar se converta imediatamente. Não tem paciência. Se irrita, se aborrece. Isso já interfere na atenção que ele poderia te dar. O que você precisa fazer é ter muito cuidado na aplicação errada do texto que Jesus Cristo fala a respeito dos cães e dos porcos. Porque muitas vezes você vai e prega para o seu familiar, ele dá uma rejeição a você, se irrita com você, e aí você diz: não darei mais aos cães o que é santo, nem vou lançar para os porcos as pérolas que o Senhor me confiou, para que não pisem com os pés e voltando se vos dilacerem. Mas considere com cuidado. Será que eles estão rejeitando a Cristo ou a sua arrogância? Será que eles estão rejeitando a Cristo ou a sua inconveniência? Será que eles estão rejeitando a Cristo ou ao modo
como você fala. De repente você está se apresentando como aquele perfeito, e ele, teu parente, como o pecador miserável, quando na verdade todos são miseráveis. E se não há mais um miserável nessa história, é por causa de Cristo e não por causa das pessoas. Por isso que é importante que você fale muito para essas pessoas o quão as obras humanas são inúteis. Ah, essa pessoa é tão boa, só falta ser crente para ser salvo, falta tudo. O que as obras têm a oferecer a Deus é nada, é zero. Então, por mais que você tenha aproximação com Cristo, não são as tuas obras que conquistaram isso. Pense direitinho, é um processo. Você é transformado de glória em glória à imagem do Senhor. A pessoa, o teu parente que te ouve, pode também ir entendendo aos pouquinhos. O Espírito Santo pode fazer uma obra lenta, e você precisa ter paciência. O apóstolo Paulo fala da prisão destes, quando ele diz na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, do 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Aí a pessoa vai lá pregar para o parente não aceita de imediato aquela explicação, já fica bravo, já quer uma contenda, já começa a discutir. Não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, ou seja, aprenda muito de Cristo para ter o que ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. À oposição, eu vou discipliná-los com a mansidão de Cristo, na expectativa de que Deus não só lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos para cumprirem a sua vontade. Então observe, você instrui com mansidão, você orienta, você disciplina, você corrige o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, o seu tio, o seu sobrinho. Você vai com mansidão e sempre na expectativa. Deus, concede-lhes o arrependimento, porque só é Deus que pode fazer isso. Não é você convencendo, não são teus argumentos que vão fazer eles converter. É Deus que vai conceder a essa pessoa o arrependimento, para que ela conheça plenamente a verdade. E também na expectativa de que eles retornem à sensatez, para que sejam libertos do laço do diabo, a quem eles vêm fazendo a sua vontade. Mas talvez você, que nega à sua família a paciência que eles precisam, o evangelho da salvação não seja tão diferente deles na incredulidade que vivem. Talvez você esteja na mesma condição de incredulidade deles e condena a incredulidade sendo você um incrédulo. Na verdade, talvez você até seja pior do que eles na incredulidade deles. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ele está falando isso para os crentes, para os cristãos, que se eles não cuidam dos da sua própria casa, eles estão negando a fé e ainda são piores do que os descrentes. Então, cuidado, irmãos. Não esqueçam dos seus familiares. Queiram que eles estejam onde vocês estão.
Queiram que eles conheçam o que vocês conhecem. Queiram que eles possuam o que vocês possuem. Porque, do contrário, Deus não verá distinção entre incrédulo e você. Por isso, concluo dizendo: reconheça o estado de miséria eterna de seus familiares que estão rejeitando a palavra de Deus, e chore por eles. Reconheça o estado, em segundo lugar, da miséria eterna de seus familiares que rejeitam a palavra de Deus, e lute por eles, como se a salvação deles dependesse de você, mas com convicção de que depende do Senhor. Mas não esqueça deles. Não parta desta vida sem ter a consciência de que você deu tudo de si pelos seus parentes. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ter um momento agora do culto, amados irmãos, da mesa do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam em espírito de oração, e já me despeço dos amados ouvintes da Rádio Missões, daqueles também que nos acompanham pela rede social. Deus abençoe a todos e vamos ter parte agora na mesa do Senhor.